Familiar, tá começando aí mais um vídeo no canal. Deu tudo certo, rapaziada. Conseguimos conquistar a Libertadores. Um sonho, né, que se tornou realidade. Graças a Deus deu tudo certo. Eu trouxe aí pra vocês algum vídeo top da mídia falando muito bem do Fluminense, falando muito bem desse título importantíssimo, falando do Marcelo, que teve um papel gigantesco. Saiu da Europa, conquistou tudo na Europa, veio para o Flusão e conquistou a tão sonhada Taça da Libertadores com o Flusão, com o seu time do coração. Então, rapaziada, você que é novo no canal, que está chegando agora, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like. Você que já é inscrito, deixa o like e compartilha para geral. Beleza, rapaziada? O sonho se tornou realidade. Tamo junto, família. Saudações tricolores. Vamos pra cima. Agora, Bruninho, é bom que você e seu pai estejam aqui, porque vocês têm uma grande relação com o Fernando Diniz. E esse cara, ele passou por muita humilhação, ele mesmo falou que ele foi motivo de muita chacota, de muita piada, até chegar nesse patamar, né? Porque ele foi muito criticado, muitos falavam que ele exagerava nas saídas de bola. E hoje, o Fernando Diniz não só é o campeão da América com um time que ninguém como favorito, como também é o técnico da seleção brasileira. Na seleção, tudo bem, não é um grande trabalho ainda. Mas no Fluminense ele conquista a Libertadores e se torna aí, né, Bruno, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. Porque a gente falava, tem ousadia, é um cara que tem que ser elogiado, mas eu mesmo era um, e aí eu assumo. Eu falava, jogador aqui, treinador, eu acho que ele precisa conquistar um grande título para ele ser reconhecido realmente. E agora ele conquista, é campeão da Libertadores e calou gente adoidado, né, Bruno? Sim, boa tarde você, pilhado, boa tarde a todos. Foi uma grande conquista do Diniz, do Fluminense, né? Sobre o Fernando Diniz, é um cara que ele tem muita convicção do que ele faz, isso eu acho muito legal. Porque ele perdeu jogos, perdeu campeonatos, foi criticado, foi cornetado. E ele mantém as ideias dele, né? As ideias que são muito pautadas nos jogadores. Não são ideias assim de, ele se inspirou em tal técnico, ele joga parecido com tal técnico. É uma coisa muito autoral. Quando ele começou ali a aparecer no Audax do Vampeta, muita gente falava, ele é ofensivo, aí falava, igual o Guardiola. A única semelhança é que os dois gostam de ter a bola e atacar o adversário, mas o jeito de jogar é totalmente diferente. O Guardiola, ele quer que os jogadores, cada um ocupe o seu setor, cada um espere que a bola chegue no seu setor. O Diniz quer que os caras eles se juntem no mesmo setor para tabelar, para gerar superioridade. O primeiro gol do Fluminense ontem foi um gol muito com a cara do Fernando Diniz, com os dois pontas do mesmo lado, o Keno e o Arias, eles tabelam, geram superioridade do lado, rola para trás e o Cano faz o gol. Que ele é uma cara muito do Fluminense, do Fernando Diniz. Então eu acho legal quando o cara acredita no que ele está fazendo e criticam e perde, e ele segue as convicções. Claro que ele ajusta uma coisa ou outra, e dentro das circunstâncias do time, mas eu acho ótimo que ele mantenha a sua convicção. E até essa coisa da falta do título... Ele inverte jogador de lado. Ontem mesmo ele fez isso. Sim, o Marcelo, em vários momentos, ele joga como meia. Teve ontem um momento que o Martinelli estava na lateral, Marcelo solto, Marcelo às vezes partindo da direita para o meio, para cortar para o pé esquerdo, para dentro. Então, assim, é uma ideia pautada no atleta. Ele entende que o atleta que chegou a esse nível tem capacidade de jogar, de arriscar, de tentar fazer coisas mais difíceis, que exigem mais da parte técnica. Um cara que chegou a um grande clube, ele entende que o cara é capaz de fazer isso e ele incentiva o cara a fazer isso, a não jogar com medo, tá encorajado para fazer isso. E o Fernando Diniz até, existem muitos exageros, né, quando as coisas acontecem. Esse ano de 2023 é o 6º ano do Fernando Diniz dirigindo um time de Série A de Campeonato Brasileiro, né? Ele teve destaque no interior de São Paulo, no Audax, chegou a uma final de Paulista, mas ele chega a um time de Série A em 2018, no Atlético Paranaense. Então são 6 temporadas. E, assim, não tem nada de anormal você ganhar o seu primeiro grande título na 6ª temporada, né? Que parecia que o Diniz estava aí na primeira divisão há 30 anos e não ganhava nada. Não, foi a 6ª temporada e agora veio um grande título. E ele já teve boas campanhas, né? O Diniz já foi 4º colocado de Campeonato Brasileiro com São Paulo, já foi 3º com o Fluminense, já foi semifinalista de Copa do Brasil com o São Paulo e com o Fluminense, e agora veio a primeira grande conquista. É um técnico muito bom, que agora vai ter, acho que até mais respaldo, mais tranquilidade para trabalhar. Agora, velho Vamp, é um Fluminense que consegue esse título,
muito merecido, diga-se de passagem, e que tentou, né? É óbvio, quando sai aquele gol do Boca ontem, todo torcedor do Fluminense lembrou da LDU. Não é possível mais uma disputa de pênaltis em final da Libertadores aqui no Maracanã. Pensou no Romero, que é o goleiro. O Boca fez isso a Libertadores inteira. Apelou para levar para os pênaltis e o Romero decidir. Se não tivesse prorrogação na final, ia ser a mesma coisa. Iam levar para os pênaltis e o torcedor do Fluminense já devia carregar aquele trauma. Mas o Fluminense é campeão, e eu já falava aqui ontem, né, Vamp? É bom que seja campeão, não que fez uma final brilhante. A final não foi brilhante, mas é bom a gente deixar claro também que na maioria das vezes as finais não são brilhantes. Flamengo e Atlético Paranaense foi horrível. Palmeiras e Santos foi horrível. Flamengo e River, eu achei um jogo bom. River jogou até melhor, mas foi um jogo mais disputado, foi um jogo mais corrido, mais pegado. E teve Palmeiras e Flamengo também, que foi um jogo normal. Eu tô falando das últimas. E essa final também não foi brilhante, foi emocionante, não foi ruim, mas não foi um jogo brilhante. Então, não pela final que eu tô falando isso, mas pela Libertadores. É muito justo, né, Vânia? O time que jogou bola, o time que tentou jogar, atacar, troca de passes, tenha vencido de um time que não ganhou um jogo sequer no mata-mata. Esse Boca teve um bando de atuação de lixo, só que levava para os pênaltis e ganhava. Foi bom para mostrar que o futebol bonito, ofensivo, também gera resultado, né, Vamp? Boa tarde, Tico. Boa tarde, Flávio, Bruno. Boa tarde a todos, né? Primeiro, falar assim, né? Dar os parabéns ao Fluminense, dos grandes, né? A gente fala assim que os 12 grandes, eu boto Atlético Paranaense, tem Bahia, mas os 12 grandes que se fala, os 4 grandes do Rio, de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul. Só o Botafogo agora que não tem. Os 4 grandes de São Paulo já ganharam, Libertadores. Os 3 do Rio, foto Botafogo, né? E no Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, e no estado de Minas, né? O Atlético Cruzeiro. Já ganhou, só falta o Botafogo, né? E aí você pega também um cenário daquilo antigo. Final se ganha, não se joga, tem que se ganhar. O Fluminense entra pro seleto grupo de campeões da América. E um cenário assim bem bonito, quando a gente estava falando aqui, quando o Messi ganhou agora a Bola de Ouro, cenário perfeito, encerrando, tá mais preparado do que para continuar, campeão do mundo, com a seleção da Argentina. Aí você pega ali, ó, jogadores importantes como o Fábio, tá mais preparado do que para continuar, renovou até o contrato. Você pega Felipe Melo, Marcelo, cara, chorando igual a criança. Quando o Boca empata, a câmera filma a torcida do Fluminense, todo mundo chorando, um monte de gente chorando, você viu? Eu falei, porra, que é isso? E aí o Cano, cara, o próprio Diniz, para se firmar como um grande treinador, é novo, o Bruno acabou de falar, 6 anos aí que tá na pista, já conquista a Libertadores, né? Dá mais tranquilidade, porque eu tava falando, essa semana era muito decisiva pro Diniz. Imagina um resultado negativo, um Boca sendo campeão hoje, crítica pra caramba, Fluminense não tá entre nem os 6 primeiros. E segunda-feira, amanhã, convocação para a seleção brasileira. Olha só, como ia estar essa pressão em 2 dias, mas muda assim, ó. O futebol dá essa chance. O Diniz agora ter sua carreira mais tranquila. Todo mundo fala falta de título, já chegou a final de Paulista, já tem o estadual, tem a Libertadores. E aí vai ter oportunidade de jogar agora a Copa América com a seleção, né? E continuar com o Fluminense dentro da sua carreira ganhando título. Agora, um cenário muito bom. O Ganso já tinha sido campeão da Libertadores, o próprio Keno com títulos, né? E a história do Cano é uma história maravilhosa, né? Ele é torcedor, ele estava na Copa do Mundo com a família, lá onde você estava no Catar, no meio da torcida. Fanático, ele é fanático do Boca. E o Marcelo que ganhou tudo, o Marcelo deu uma entrevista falando, não, o maior título da carreira, que me desculpe, é o Real Madrid, mas é verdade mesmo, porque o Real Madrid já tinha títulos europeus, título espanhol, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores, né? Aí agora o Marcelo pode tatuar também na coxa, mas tá pro Gabigol, né? Eu sei que você tá engraçadinho. Não precisa. Eu sei que você tá fazendo babação de ovo pro Marcelo, só que a babação de ovo tem que ser pro Cano, pro John Kennedy, pro Fábio, pro André.
Tem que ser, porque o Marcelo não teve nada de protagonista nessa Libertadores. Nada! Mas aí, como ele é campeão pelo Real Madrid... Ué, mas é verdade. É amigo dele. Mas é verdade. É amigo dele. Ué, mas não é meu amigo mesmo, não. Você escutou que eu falei aqui mas você já falou do Marcelo 2 vezes. O cara não fez nada na Libertadores. Nada na Libertadores. Sabe o que é o Marcelo? Não fez nada na Libertadores? Nada. Me fala o que ele decidiu na Libertadores. Pelo contrário, ele me entregou. Aonde? No jogo contra o Inter. Ele entregou. E recuperaram. Campeão, tá com sua família. Tudo bem. Mas não é pra falar do Marcelo na Libertadores. Todo mundo ali ganha. Aí sim. Sabe, o André, o Martinelli, todo mundo, meu irmão. André, John Kennedy, Cano. O que esses caras jogaram na Libertadores? O Nino. O Fábio. Meu amigo Manuel. Pô, libera o Manuel. Ele vai falar do Manuel. Da final da Libertadores. Mandou a camisa, o Manuel. Mentira. Mandou a camisa pro velho. Manuel, te amo, meu irmão. Agora essa Comebol tá de sacanagem com você, Manuel. Tinha que liberar já pra segunda-feira, você tá nativa. Agora parabéns. Agora foi da hora. Viu? Foi muito maneiro e foi merecido. Foi merecido. E pro torcedor do Fluminense, é o que eu falo. O cara que saiu do Maracanã, eu tava na cobertura daquele jogo contra a LDU, pô. Cara, aquele Maracanã foi um dos estádios mais tristes que eu já vi na minha vida. Maracanaço de 50. Foi, porque a torcida do Fluminense lotou, fez uma festa linda, ganhou, o Thiago Neves faz 3 gols e o Fluminense perde nos pênaltis. Então, o torcedor que tava engasgado, ele comemora. Eu tava olhando, Bruno, botou um mano a mano. Aquele Fluminense contra o Fluminense de hoje. Aquele Fluminense era muito mais forte, pô. Individualmente? Era. Eu tava olhando individualmente e conseguiu perder da LDU, né? Não, e falando sobre... Mudou o treinador, né? Olha quem era e olha quem foi ontem. Para, Flávio. O Renato ganhou de... O Renato ganhou de 3. O Renato tem Libertadores também. Pô, o Renato ganhou de 3. Treinadores brasileiros que tá nativa... O Fluminense levou ele jogou uma baita Libertadores aqui. Brasileiro que tá nativa, que tem Libertadores, é Renato, Filipão... Dorival e Fernando Diniz, né? Acho que sim. Esses 4. Quem ainda tá trabalhando, acho que sim. Não, Tite, pô. O Tite, claro. Tite. Agora, ô Flávio, a gente tá falando dessa situação... Brasileiro. E o Cuca. Mas ele não tá nativa, né? Ele não tá, mas... A gente tá falando dessa situação, que eu falo na brincadeira aqui com o Vamp, mas realmente, eu penso isso, porque é lógico que como o Marcelo tem muita mídia, ele é pentacampeão da Champions League pelo Real, jogador de seleção brasileira, craque. Muita gente, inclusive na mídia, eu vi, Marcelo. Gente, eu falo o que eu penso. Pra mim, o Marcelo nessa Libertadores não tem importância quase nenhuma se comparado com o André, se comparado com o Cano. O Cano foi um monstro nessa Libertadores. E se comparado, inclusive, com a história mais bonita que eu acho, as duas, Diniz e John Kennedy. São diferentes, mas são 2 histórias fodas. O John Kennedy é um garoto de 21 anos, teve problemas disciplinares, joga muita bola. Teve problemas disciplinares, foi emprestado para Ferroviária, aqui de São Paulo. É time muito pequeno, não é pequeno, é time muito pequeno. Foi rebaixada no Paulista? Foi rebaixada, ou seja... Ele foi o artilheiro do campeonato. Sim, mas poderia ser... Ferroviária, do campeonato eu não lembro. Quando esse garoto é emprestado, eu não digo que ele jogou na Ferroviária, quando ele é emprestado, ele pode ter pensado, pronto, acabou minha carreira. Eu tô saindo de um gigante como o Fluminense, tô indo pra Ferroviária... E olha a volta por cima desse moleque. Ele foi o artilheiro, como você falou. Em março, ele estava na Ferroviária. Em novembro, ele foi um dos grandes heróis do título da Libertadores. Porque decisivo, ele foi o mais decisivo ali, pra mim, empatado com o Cano. Porque ele decidiu todos os jogos do mata-mata. Todos os jogos ele entrou e foi decisivo. É uma história bonita pra caramba desse moleque. Por isso que eu falei, eu até entendo, vamos falar do Marcelo, mas nessa Libertadores, o John Kennedy é muito mais personagem, o Cano é muito mais personagem, o Diniz é muito mais personagem. Fábio, 43 anos, agarrar o que ele tá agarrando do jeito humilhado como ele saiu do Cruzeiro. É bom deixar claro, ele fez de tudo pra tentar ficar. A torcida do Cruzeiro tá postando adoidado. Olha aí, mandaram o Fábio embora, a torcida do Cruzeiro tava torcendo pelo Fábio. Mas o John Kennedy é bonito demais, né, Flávio, a história do moleque.
Olha, Pilhado, boa tarde. Só lembrando que a Ferroviária, embora tendo sido rebaixada, é um dos poucos times organizados do subiu para muito bem organizado. Subiu no Brasileiro. É um time legal. Então, você trabalhar na Ferroviária, entendo, claro, o Fluminense e Ferroviária é outra coisa. Mas escolheram um time legal para emprestar. Mas quer ver qual é a divisão da Ferroviária no Brasileiro? Subiu esse ano da D para C. Porra, claro. Eu só tô dizendo que normalmente esse time pequeno não tem nada, é uma bagunça, não é o caso. Ele é bem organizado, bem certinho e tal. É um time bacana, um time que funciona bem. Não vai desaparecer, sabe? Não era aqueles que vai desaparecer. Com relação ao Marcelo, eu acho que ele foi um protagonista, eu acho. Você tá de brincadeira. Porque só a presença dele já muda tudo. Aqui muda tudo. O jogador com a maior técnica do Fluminense é ele. E ele encaixou determinadas situações no time, movimentação tática dele, maravilhosa pra mim, ele fez muita diferença. Pra mim ele não foi nada decisivo, agora, pelo contrário, quase entregou. Agora, a diferença mesmo, só existe uma coisa. Se o técnico não fosse o Fernando Diniz, o Fluminense não chegava nem na final. O ganhador da Libertadores foi Fernando Diniz. Ele ganhou, ele. Flávio, aí não. Mas tudo bem, eu sei que ele é seu amigo pessoal. Eu sei, mas não é ele o vencedor. Se não tivesse esses caras jogando a bola que eles estão jogando, eu sei que eles crescem por causa do Diniz. Isso. Mas aí, se você for falar isso, o Jesus foi o campeão pelo Flamengo. Também, porque aquele Flamengo nunca jogou a bola que jogou. Mas foi por causa dele mesmo. Mas não foi. Mas aí você tem Cano, por que não jogou do mesmo jeito depois que ele foi embora? Por que não jogou igual ele? Mas tá bom, mas ele não entra em campo pra jogar. Mas ele faz jogar. Mas ele não é ele o vencedor, ele é importantíssimo. Eu acho que sem ele não ganharia. Eu acho que o Fluminense não tem time pra ganhar uma Libertadores. Ele fez o time, essa é a grande virtude do Diniz, dentre tantas, é o fato dele pegar o jogador e tirar tudo que pode até o que não pode. Além de criar posições, né, para jogadores. Ele inventa posições para jogadores, ele dá moral pro time, o lado psicológico dele é perfeito, o posicionamento tático é perfeito, essa ideia de jogo que ele consegue passar pros caras é um negócio, todo mundo cresce, todo mundo fica melhor, o Ganso estava morto. Olha o que virou o Ganso. O Marcelo chega jogando com um posicionamento tranquilo, com liberdade para jogar, ele deixa o Marcelo livre para jogar da maneira que ele quer jogar. Todo mundo. O André era atacante, virou volante com ele na primeira vez que ele passou lá. Ou seja, ele faz um sistema num time limitado financeiramente, limitado tecnicamente, que perde jogadores com uma facilidade mesmo porque não tem grana. E aí ele mesmo assim, ele foi consertando essas situações todas e fez o time. E o presidente do Fluminense também, né, Flávio? Que em algum momento todo mundo, ele nada, é o Diniz. Lembra que o Mário Bittencourt bancou mesmo, o Diniz está comigo e pronto. O Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense, foi fera também. Não, mas eu concordo. É o que eu falei, foi importantíssimo. Mas o vencedor da Libertadores, não, porque você tem os jogadores, pô. Olha quantos caras jogaram muito essa Libertadores que a gente tá falando aqui. Eu discordo de você. Pra mim, o Marcelo, pelo contrário, não marcou nada nessa Libertadores. Foram vários gols em cima do Marcelo, vários. Quase entregou o jogo mais importante, que foi contra o Internacional. Minha opinião, não vou ficar babando o Marcelo porque ele é 5 vezes campeão de Champions. No Real, o cara, protagonista, é ídolo do Fluminense também, mas eu acho mais justo valorizar, como você falou, o Diniz, o André, o John Kennedy, o Cano. Esses caras foram protagonistas e foram muito protagonistas. Quando o bicho pegou, foram esses caras que decidiram, inclusive na final.